Luísa, eu quero primeiro te ouvir, né? Desde cedo a gente está comentando aqui nos bastidores esse voto do ministro Luiz Fux. Não tem muita surpresa, já há algum tempo a gente tratava dessa divergência que seria aberta pelo ministro, mas foi na dimensão esperada, Luísa, quando ele decide acatar quase todas, exceto uma das preliminares apresentadas pela defesa? Tainá, foi um voto que agradou as defesas mais do que se esperava, né? Já havia, como você disse, nem dei boa tarde, né? Boa tarde para você e para todos que estão conosco aqui no Bastidores. Mas já havia uma perspectiva, como você disse, de que Fux pudesse abrir algumas divergências em relação, principalmente, às preliminares. Ele próprio já havia indicado isso numa pequena intervenção que ele fez ontem, né? No início do julgamento. Mas, de fato, ele foi além. Ele confirmou a divergência que ele tinha exposto lá em março, na ocasião do recebimento da denúncia, em relação ao que ele entende ser a falta de competência do STF para processar essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, já que na avaliação de Fux, nenhuma das pessoas, nenhum dos réus tem foro privilegiado na corte, portanto, isso seria um assunto para as instâncias inferiores e confirmou, então, essa divergência que já vinha desde março. Mas em relação a outros pontos, ele mudou de posição. Por exemplo, essa questão do tsunami de informações, né, o chamado document dump, que as defesas alegaram também desde o recebimento da denúncia, lá em março, Fux disse que Fux rejeitou essa preliminar, disse que naquele momento não via prejuízo para as defesas, mas agora ele mudou de posição, fez, segundo ele, uma análise mais aprofundada do caso, uma análise mais vertical, como ele falou, dessa questão, e disse que viu sim prejuízo às defesas, porque isso dificultou o acesso dos advogados à íntegra de todos os elementos da investigação colhidos até o momento. Em relação à delação de Cid, ele surpreendeu as defesas negativamente. Havia uma expectativa de que ele votasse pela anulação da delação ou fizesse mais críticas à delação premiada, como ele sugeriu que ia fazer quando votou no julgamento da denúncia lá em março, mas ele acabou, então, mantendo a validade da delação. Mas o saldo é muito mais positivo para as defesas até agora do que negativo. Lembrando que agora na reta final do pronunciamento do ministro Luiz Fux, um pouco antes da gente entrar no ar aqui no Bastidores CNN, Tainá, Fux votou para absolver todos os réus pelo crime de organização criminosa, o que na hora da dosimetria da pena pode, na dosimetria que vai ser proposta por Fux, pode acabar provocando um alívio considerável nas penalidades. Lembrando que esse é apenas um dos crimes que são atribuídos pela PGR aos réus. Fux, a gente viu que vão fazer um intervalo aí de uns 10, 15 minutinhos e Fux vai voltar para votar em relação aos demais crimes, como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado e, por fim, aqueles crimes que dizem respeito à destruição do patrimônio, né, e que fazem referência ao 8 de janeiro como o ato final dessa trama golpista. Mas ele já deu esse indicativo que é, sem dúvida, muito positivo para as defesas de absolver todos os réus do crime de organização criminosa armada. Ele até aponta, Tainá, e ele falou isso claramente, que para se caracterizar o crime de organização criminosa armada é preciso uma comprovação, né? Era preciso que o Ministério Público comprovasse que todos os réus usaram, de fato, uma arma de fogo, o que, segundo Fux, o Ministério Público não conseguiu comprovar e, portanto, ele afasta a atribuição desse crime aos réus, absolvendo todos da imputação do crime de organização criminosa armada. Falta a análise dos outros crimes, isso vai vir depois do intervalo, mas sem dúvida, até o momento, o saldo é bastante positivo para as defesas dos réus e, claro, tem sido comemorado pelos parlamentares de oposição, pelos parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.